Voltamos aqui no estúdio recebendo o Carlos Alberto Manzoni Rico. Nós estamos aqui no intervalo aqui. Tu tem cuidado bucal, tu viu aí agora? Tenho, total, total. Olha, a saúde dos dentes é fundamental. E vou dizer uma coisa, não sou dentista nem nada, mas o fio dental é responsável por 90% da higiene bucal. Você animou muito, o fio dental. Fio dental. Nessa época de praia, então, praia, fio dental é importante na praia também, né? Eu fiquei receoso do que o Rico ia falar. Falou em praia, fio dental, o Rico se manifestou, eu fiquei preocupado. Isso aí, sacanagemzinho. Fiquei preocupado. Mas o fio dental é fundamental e uma boa escovação, naturalmente. A saúde bucal é por onde tudo começa. Diz que nós temos bactérias na nossa região aqui bucal que são responsáveis para não deixar entrarem outras bactérias mais como é que se diz, predatórias ao nosso organismo. Tá, né? Fio dental, a escovação, a intradental é importante. Né? Tem que cuidar muito do que se bota na boca e onde se bota a boca também. Né? Isso tem que ter cuidado. Mas olha que uma coisa é a seguinte, isso depende da idade da pessoa também, né? O Sérgio Raskin, na entrevista, fora da entrevista, ele falou, não sei se até na entrevista não vi direito aí, acho que não falou não, mas é uma coisa importante, tem muita gente que usa prótese total, né? Quer dizer, uma dentadura completa, né? Famosa perereca. E vai para a praia, não tem o cuidado e acaba perdendo na praia. Ele que chegou, ele tem consultório agora em Capão da Canoa. A perereca é fogo. O cara chegou com ele perdeu a dentadura dentro da praia, no mar. Sim. Aí disse, o que eu vou fazer? Fechado as fornecedores de material lá. Ele não, é uma semana, isso que o cara está recluso, uma semana em casa sem a dentadura. Então, até isso tem que ter cuidado, quem usa prótese dentária, né? Exatamente, senão tem que contratar o pessoal para fazer um arrastão com uma rede na praia para ver se pesca a perereca de volta. Vamos falar sobre coisa séria, Sidney Fontoura Gomes aqui, vamos aproveitar, vamos fazer um intervalinho e falar coisa só séria, né? Mas a alegria das nossas brincadeiras aqui também é uma coisa que alegra o nosso telespectador. Certamente. Mas eu pergunto ali para o nosso telespectador se ele iria ao médico para prescrever e ver o seu problema de saúde com um estudante de medicina. Eu acredito que não. Né? Odontologia. O estudante de odontologia, ele faria uma cirurgia bucal, tratamento de canal com esse aprendiz, com esse estudante? Acho que não. Ninguém procura um estudante de direito para fazer uma petição, para resolver uma pendência judicial. O cara sempre quer o melhor formado, o melhor da formado. Categoria, o melhor. Evidentemente que existe aqueles profissionais em formação que são acompanhados diretamente pelo profissional. Claro. Evidentemente, mas a responsabilidade é por aquele professor, por aquele que está responsável, qualificado, credenciado para exercer a sua profissão. No mercado imobiliário, o que tem acontecido é uma coisa muito séria, muito séria. As pessoas entram, se matriculam nas escolas de técnico em transações imobiliárias, imediatamente se registram como estagiários no órgão de fiscalização e registro, que é o CRECI. Com o protocolo do CRECI, já vão para dentro das imobiliárias atuarem. A imobiliária quer saber se ele está credenciado, se ele está legal. E ele está legal, uma vez que ele está como estagiário. E esta pessoa sem qualificação tem atendido clientes, feito negócios imobiliários. Então, cuidado. Esse negócio imobiliário pode estar prejudicado pela falta de conhecimento, pela falta de comprometimento e pela falta de responsabilidade. Nós temos no Código Civil um capítulo da corretagem, que ali imputa deveres e direitos do profissional corretor de imóveis. O estagiário não. Sidney, o sindicato, aliás, o Conselho de Engenharia, o CREA, é muito rigoroso em relação a isso. A área médica também é rigorosa na área. Por que vocês têm um conselho chamado CRECI, né? O CRECI atua nessa questão ou não? Ele atua, ele quer ver a ilegalidade. Mas ele não vai ver a ilegalidade quando ele registra o camarada com a matrícula numa escola. Quer dizer, o mal começa ali. Já começou no registro. Já começou na aceitação dele como estagiário, não aquele estágio normal do fim do curso, e sim quando ele se matricula na escola. Então, cuidado, não sejam atendidos por
estagiários no mercado E imobiliário. a partir daí, com relação ao corretor de imóveis, né, a partir daí ele já passa, sendo inscrito no conselho, a pagar o conselho. Sim, evidentemente. Então, de repente, pode ser até uma estratégia de arrecadação do conselho. Mas a atitude arrecadatória, ela não pode comprometer o negócio imobiliário em si. Claro. É a responsabilidade. Né? É a responsabilidade legal. Né? Nós temos a Lei 6.530, que regulamenta a nossa profissão, temos o capítulo no Código Civil, ou seja, os compradores, os vendedores, os clientes do mercado imobiliário estão tranquilos nesta relação jurídica com o corretor de imóveis, porque ele tem deveres, porque ele tem direitos também, mas ele tem a responsabilidade sobre o negócio. Né? Tem o compromisso como profissional. E ele está comprometido com o mercado. E é bom saber, né? É bom saber, a gente sabe, é bom lembrar que hoje o setor de corretagem de imóveis, quer dizer, é muito profissional. E há muitos meninos e meninas hoje de informação e tal, e que estão ávidos por ter esse conhecimento, por atuar nessa área e ser um bom profissional. Quer dizer, então, e até para preservá-los é importante isso. Com certeza. O cliente deve solicitar a credencial do corretor de imóveis sem prejuízo algum. Ele não está ofendendo o profissional. O profissional terá um prazer de apresentar a credencial como um profissional habilitado, credenciado, legal. Acho que poderia colocar já no próprio plantão, já que os corretores que estão ali são corretores oficiais. Sim, seria uma solução já, vamos dizer assim, oficial. Né? E evitar até o constrangimento do cliente ter, me identifica para mim. Não, a própria imobiliária já dizia, os corretores de plantão... faz na obra o engenheiro responsável, o cara assina e tal, né? Exatamente, tem de colocar isso, fixar no plantão de vendas para que... Planalto, há 66 anos, seguindo o seu coração, Celulose Rio Grandense há 40 anos contribuindo para o crescimento do Rio Grande do Sul, veja, já 2 empresas, 40, 60 e poucos anos, né? E o Hotel Embaixador, o melhor espaço para seu evento, proporcionando um excelente serviço, gastronomia. Tivemos lá essa semana, né, Sidney? Muito bom. E lamentamos a não presença ou a ausência do nosso amigo Rico, que foi muito bem comentado lá no Hotel Embaixador. Foi. Ele é muito conhecido no hotel, né? Exatamente. Mas, Silvio, nós estamos, eu e o meu colega aqui de programa, Sidney, nós estamos participando de um evento que está acontecendo em Porto Alegre, que é o Fórum Temático Social. Né? E ontem lá, um dos temas que estavam sendo abordados, né, se falava muito sobre a questão humana nas relações trabalhistas. Né? Sabe que as empresas são constituídas de seres humanos. É o que dá vida a uma empresa, costuma dizer que o CPF tem vida, o CNPJ ele é animado pelas pessoas, né? Quem toca a empresa são as pessoas, né? Então, ontem comentávamos lá, Sidney, com um colega nosso lá do meu sindicato, porque eu sou do Sindicato dos Administradores e o Sidney é do Sindicato dos Corretores de Imóveis, e esse evento é da CNPL, que é a Confederação Nacional dos Profissionais Liberais. Comentávamos muito sobre isso e um colega que é especializado nessa área de recursos humanos falava sobre a questão da implosão que está acontecendo dentro das empresas de redução de salários. Não de chegar e reduzir o salário diretamente da pessoa, mas as empresas estão trocando salários mais elevados por pessoas mais jovens. Isso aí parece que agora a onda... isso é uma onda que não é de hoje, mas parece que essa veio agora de uma forma muito forte, né? E isso é um aspecto aí que me chama muita atenção, né? Porque quando a gente fala que o emprego está terminando, essa relação trabalhista, né? Principalmente em determinadas funções chaves dentro da empresa, onde as pessoas saem, constituem pessoa jurídica, ficam sendo prestadores de serviço, atuando... É uma realidade muito importante. Isso é uma realidade que parece que, em função dessa necessidade de ajustes por essa inflação de custos que está acontecendo dentro das empresas, existe uma inflação hoje, o governo revela aí uma inflação aí de 5,8%, coisa desse tipo, mas... Na prática é muito mais Na prática, tu entra no supermercado,
O supermercado hoje tem uma inflação que eu acredito que seja o dobro disso. Depois E o supermercadista, ele vem na cadeia produtiva, repassando aquilo que vem vindo lá da indústria. Né? Depois, uma coisa interessante é lembrar que está falando isso aqui hoje, e ontem o governo, veja bem, o governo festejando a arrecadação bruta de tributos. Quer dizer, olha, eu achei uma coisa ridícula. Em primeiro lugar, o governo festejar a arrecadação. Eu acho que o governo deveria festejar a redução do custeio da máquina pública, né? O superávit primário do governo, que é ele gastar menos do que ele arrecada, porque festejar a arrecadação, o crescimento real da arrecadação, traz como consequência isso que o Rico está falando. As empresas estão até aqui. Ó. Eu tenho uma empresa, você também tem, o Sidney também tem, as pessoas têm, mas e somos pequenos e mesmo assim a gente só paga imposto. Então, não tem como as empresas não se readequarem a essa realidade, do ponto de vista da inflação de preços, de custos dela, e desta famigerada, dessa voracidade do governo, tanto federal quanto do Estado. Mas se fala, Silvio, em educação, agora que nós estamos aí na porta do volta às aulas, que esse ano vai acontecer mais cedo por causa da Copa, né? O material escolar, foi feita uma análise aí, tem 47% de impostos. Agora, uma carga tributária voraz em cima de material escolar, que é básico para a educação, é algo que é inaceitável. Né? Então, cesta básica tem carga tributária. Não andou acontecendo várias reduções de cesta básica, mas material escolar é horrível. Agora, eu acho, dentro desse meu raciocínio, eu gostaria de ter a opinião de vocês, foi inaugurado ontem, se não me engano, em Natal, o estádio lá, Arena, não sei se chama Arena também, lá, o estádio onde será também disputada... Arena das Dunas. Das Dunas, onde será disputado os Jogos da Copa do Mundo. E já houve manifestações em Natal, né, que não é uma cidade que a gente possa imaginar que tenha lá digamos assim, um segmento efervescente do ponto de vista de oposição e de segmentação para fazer movimentos sociais, mas em Natal já aconteceu. Então, eu temo que realmente nós estejamos no Brasil, às vésperas de grandes mobilizações, e agora a internet está mostrando isso aí, os rolezinhos vão perturbar muito ainda o país. Não que eu seja contra, só que a gente sabe que os objetivos são uns e a realidade é outra. E eu acho que isso vai trazer muitos problemas para a própria realização da Copa. Eu ontem vi até uma entrevista com alguém no Sport TV, o camarada dizendo que a FIFA, olha, isso é uma coisa importante, que eu não vi a repercussão, que a FIFA tem até maio, inclusive, para tirar a Copa do Brasil. Sim. Então, eu temo isso, que olha, a coisa está ficando... E outra coisa, a questão dos custos aí, né? Quer dizer, pô, faz um orçamento para um estádio e dá 2, 3, 4 vezes. Quer dizer, é só no Brasil que acontece isso. Um hotel tradicionalíssimo em Porto Alegre teve essa noite passada ou retrasada, nessa semana, uma invasão. Quer dizer, estava um inglês com uma gaúcha, casado com uma gaúcha, com os 2 filhos, um casal de filhos. E pode dizer, a Europa procurou no Ritter Hotel, na frente da rodoviária, um hotel que está credenciado pela FIFA. Quer dizer, esse já é o panorama. Então, faltou segurança, o segurança estava em férias, colocaram um segurança substituto incapaz de resolver o problema, viram o cara, deixaram o cara sair, foram buscar depois, quer dizer, foi um rolo. O que tinha que ter feito? Segura o cara, chama a polícia, disse que o cara estava hospedado, depois disse que não está, diz que não diz, não se sabe bem o que foi. Agora, esse despreparo não é somente da segurança, eu digo da direção do hotel. Claro. A direção do hotel disse que não queriam bancar as passagens de volta porque os caras perderam o voo no meio dessa confusão toda. Ora, gente, para um pouquinho, isso é um despreparo do empresário. E o dono desse hotel foi há pouco tempo até presidente do sindicato de hotéis do Rio Grande do Sul, né? Que é o Ritter, sobrenome Ritter, não sei qual é, primeiro nome. Não, exatamente, amadorismo. Amadorismo. Quando tu falavas a respeito dessa relação de emprego, que tu tem que abrir uma empresa para continuar prestando serviço, né? Evidentemente que a carga tributária é estúpida no país, né? Mas se nós mudássemos também a concepção, e alguns empresários o fazem, é de trazer seu rendimento atrelado aos resultados, ou os resultados
A meritocracia. Meritocracia. Que Evidentemente... é detestada por aqui, né? Só não quer ser avaliado, né? Pois é, porque é amador. Claro. Porque é amador. Porque a sociedade é permissiva, né? Falar que a sociedade aceita qualquer coisa. No momento que nós tivermos. E essa relação de emprego, ele estando ou não é quem determina, não é o empresário e o prestador de serviço ou o empregado. O Ministério do Trabalho e Emprego, ele determina, no artigo 3º da Constituição, diz lá, tu tem exclusividade, tu tem dependência econômica, tu tem subordinação, tu é empregado. Está ali caracterizado a relação de emprego. Eu te digo o seguinte, eu até sou a favor de prestação de serviço via pessoa jurídica, porque um empregado hoje, ele custa cerca de 80%, no mínimo, em termos de carga em relação ao que ele ganha. Ganha 100, custa 180, 190, 200, depende dos benefícios que ele tem. Se for computar tudo, plano de saúde, vale transporte... Mas isso para determinadas funções, entende? É uma forma de, no caso de trabalhar como pessoa jurídica, é uma bela solução. Por quê? Porque permite que a empresa te pague um pouco mais do que tu ganha, ou seja, quem recebe um plus pelo trabalho realizado, e para a empresa não vai custar os 180. Entende? Ou seja, vai custar menos. Ou seja, se eu ganho 100, entende? Me paga 120, eu não vou custar 200 e tanto, não. Eu vou custar bem menos do que isso para a empresa. Mas para a coisa ficar mais equilibrada... A coisa fica mais equilibrada. Mas para ela ficar mais equilibrada, Rico, teria que, sim, governo, iniciativa privada e trabalhador abrir mão. No momento que tu está abrindo mão dos teus benefícios que tu tens, fundo de garantia e tal, aí que tem não direito terá... adquirido, aí volta a história. Agora, então você vai abrir mão disso. O empresário, por sua vez, vai abrir mão de alguma coisa. Agora o governo não abre mão da carga tributária. A competitividade das empresas, na verdade, acaba ficando extremamente prejudicada por esse excessivo custo que se insere sobre a folha salarial. E isso aí é que eu acho que precisa haver muita negociação, entende? Para que as pessoas consigam... Poderíamos ficar a tarde inteira conversando, porque estamos gravando à tarde no programa e tal, mas agradeço a presença da Sidney Fontoura Gomes, obrigado, Silvio, Carlos obrigado Roberto Manzoli Rico. Uma satisfação, Silvio Lopes. No próximo almoço do embaixador, por favor, por favor. É muito bem quisto, né? Isso, por favor, não deixe de me convidar, que eu vou fazer todo o esforço para ele. Um rápido intervalo e já voltamos.